Bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde aprendemos mais sobre o amor de Deus. Eu sou o Pitu. E eu sou o João, e hoje temos uma lição fantástica estudando sobre a aliança de Noé com Deus, ou seria melhor dizer, de Deus com Noé, né? E é uma aliança que foi a primeira aliança que realmente foi usada a palavra aliança na Bíblia, né? Então nós estamos animados para estudar isso aí. E eu queria pedir para você, Pitu, começar com a gente. Nos leve da época de Adão até Noé, porque na última lição a gente estudou sobre a aliança de Deus com Adão, né? O que aconteceu até esses anos aí, depois da queda do homem, da história de Caim até Noé? Conte para nós aí, Pitu. Claro, com certeza. E antes de começar a falar sobre isso, para você que nos está ouvindo pela primeira vez, a gente segue o estudo da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e esse trimestre estamos falando sobre a aliança. Então, para continuar, hoje, essa semana, estamos estudando sobre Noé e a aliança que Deus fez com Noé. Mas para entender por que teve essa aliança com Noé, vamos voltar para a criação de novo. Porque depois da criação, a gente sabe que veio o pecado. Adão e Eva saíram do jardim do Éden e tiveram 2 filhos, Caim e Abel, os 2 primeiros filhos, e esses 2 acabaram tendo um confronto, e o que aconteceu? Caim foi lá e matou a Abel. Com isso, Caim saiu da terra onde eles estavam morando e acabou formando a sua família. E acredito eu, e Ellen White também confirma, que Caim, já por estar com esse coração aí todo ferido, coração ruim, coração mau, a família dele, a nação dele também não deve ter seguido a Deus e seguiram esses caminhos maus. Então, passando-se centenas de anos, acredita-se que por volta de 2000 anos desde a criação, imagina a humanidade caída, corrompida, e era uma geração que, imagina, se Adão e Eva, os criados por Deus, tinham seu raciocínio, a sua mente bem, acredito, mais avançada que a gente, então muito inteligentes, os seus filhos e os seus descendentes também eram bem inteligentes, tinham uma estatura formidável, eram fortes, e imagina se hoje a humanidade já é ruim, ou é bem criativa para o mal, imagina naquela época, então, com a sua capacidade mental melhor ainda. Tinha, então, uma criatividade maior ainda para o mal, né? Isso, e mais tempo para fazer mal também, né? Porque na época eles viviam 900, 800 anos, né? E é interessante notar, se você olhar no capítulo 5, que de Adão a Noé, as idades vão começando a cair. Adão viveu 930 anos, aí quando conta a linhagem dele, vai diminuindo 800, 700, até que Noé vive 777, né? E realmente era uma época que a gente não se dá conta de quão inteligentes as pessoas eram, né? A gente pensa na Idade Antiga como sociedade média, os bárbaros, uma gente ignorante, mas eles eram muito mais inteligentes que a gente, não é? Exatamente. Então, resumindo, o que o pecado fez à criação? Em uma palavra, destruiu. Destruiu tudo, a ponto de que Deus olhou para o mundo, viu a população do jeito que estava e falou, não tem jeito, eu tenho que destruir. E é aí que entra Noé. Exatamente. Noé, o que é interessante de Noé é que Noé era justo e bom e andava com Deus. Assim, Enoque, que foi da sua descendência, né? Como você disse, Pitu, teve a descendência de Caim, mas teve a descendência de Sete, né? Isso. Que foi o outro que Eva. Então, Ellen White fala bem disso, do espírito do mal e do espírito do bem, né? Da rebeldia e do espírito que segue a Jesus, do que segue os caminhos de Deus, né? Então, Noé era justo e bom, mas uma coisa interessante é que a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, Deus achou favor em Noé, né? Então, mesmo ele sendo justo e bom, no final das contas, ele foi escolhido pela graça que Deus teve para com ele. A diferença é que ele estava disponível para aceitar essa graça. E é isso que é interessante sobre essa aliança, Pitu, porque se você pensar na aliança de Noé, o que Deus ia destruir o mundo, na verdade, ele ia reverter a criação e criar a mente, e ele precisava salvar o remanescente. A primeira vez que a palavra remanescente foi usada na Bíblia, né? Mas Deus não simplesmente escolhe salvar Noé. Noé tem uma parte a desempenhar nesse plano. Noé tem que construir. E quanto tempo demorou, Pitu, de acordo com as suas contas aí, seu estudo da Bíblia, quanto tempo demorou para pensar? Foi um fim de semana, né? Mais ou menos, né? Quanto foi? Exatamente, né? Imagina, 120 anos para construir a arca.
É difícil a gente, né? Alguém que consegue viver há 100 anos, a gente já está celebrando, e só para construir a arca foi 120 anos. E Noé, eu acredito, eu gosto de pensar que não era um cara que era tão bom e tão justo que ele devia se sobressair da população, né? Uma população ruim, população que queria fazer o mal, ou talvez não se importavam um com o outro, ou só queriam se importar da forma que beneficiasse a eles, e vinha Noé, um homem justo, um homem bondoso e que observava as leis de Deus. Então, por isso que foi, Deus olhou, viu que tinha um homem dessa forma, então ele fez essa aliança com Noé. E essa aliança que ele fez com Noé, que começa, né, a trazer os estudos, né, para nós da aliança. E a aliança dele é um pouco diferente das outras também. O que é interessante, Peter, que a gente fala que a gente pensa, você lê o texto bíblico que diz lá, a terra estava cheia de violência, né? E a gente fala violência e já está acostumado, a gente viu violência hoje aqui. Mas imagine uma violência a ponto de Deus se arrepender de ter criado os seres humanos. Quer dizer, é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar. Hoje você liga a notícia, você vê um pai lá que botou fogo no filho, você vê uma creche que entra, umas coisas absurdas, né? E o mundo continua. Deus não faz mais isso. Mas naquela época a coisa estava tão feia que Deus se arrependeu. Tem versões que diz que a violência do povo cortou o coração de Deus. Então, é uma coisa que a gente não consegue imaginar, essa medida drástica que Deus fez de conter o mal, né, de uma maneira bem específica. Agora, com relação à arca, Pitu, é interessante porque 120 anos construindo a arca, né? E Ellen White diz bem claro que cada martelada era como se fosse uma pregação, literalmente, né? Não ia poder deixar de fazer essa piadinha, né? É como se fosse realmente uma pregação, porque você está fazendo uma coisa numa época que nunca existiu chuva, numa época onde a névoa era o que regava o solo e tudo, então as pessoas ficaram curiosas, e era o quê? Era um negócio de 3 quarteirões de comprimento, um negócio absurdo, né? Então, o pacto de Noé não era só aceitar, mas era estar por 120 anos disposto a correr o risco de ser ridicularizado, de ser hostilizado e de até correr o risco de repente, as pessoas irem lá e sabotar o projeto dele, não sei. Mas eu queria fazer uma observação também, João, porque isso, imagina a dificuldade de cumprir essa aliança, porque a aliança, como a gente já viu na semana passada e na outra, é Deus, entre Deus e o homem, não é só Deus prometendo fazer isso, né? Porque Deus faz a sua parte e o outro lado, no caso o homem, e nessa semana Noé, tem que fazer a parte dele. E a parte dele foi fazer a arca por 120 anos, aguentando a zombaria de todo mundo, já que nunca tinha chovido. É um ponto interessante esse episódio, eu não tinha pensado nisso, porque é fácil você cumprir uma aliança por um tempo curto, né? Agora, você cumprir uma aliança por 120 anos, você tem que estar com o coração realmente no lugar certo, né? E Noé se mostrou realmente disponível a Deus e ele fez a arca. Agora, um detalhe interessante é que não adianta só fazer a arca, né? Porque a gente até estava comentando antes do estudo, né? Que Noé não deve ter conseguido fazer um projeto desse tamanho só com 8 pessoas, né? Será que ele usou outras pessoas, né? Você estava comentando. Com certeza, eu também acredito, eu gosto de acreditar, de pensar que nesses 120 anos ele deve ter feito certas amizades, talvez ele conseguiu conversar com certas pessoas e converter os trabalhadores, os construtores, mas infelizmente alguns deles podem ter morrido antes de entrar na arca, porque só entrou ele e a família. Esse negócio de entrar é interessante, né? Porque é a mesma coisa na igreja. Quantas pessoas estão dentro da igreja e, infelizmente, não estão perto de Deus, né? E pessoas fora, de repente, estão mais perdidas. Então, é um paralelo bem interessante. O que eu acho interessante, Pitu, é que ele construiu a arca por 120 anos. Ele teve que entrar na arca por si só. É lógico que quando ele viu os animais entrando, parece que deve dar uma impressão de que realmente você está no caminho certo, mas ele teve que entrar na arca, né? Agora, um fato interessante que o relato bíblico diz é que não foi Noé que fechou a arca foi fechada por um anjo. E, quando acabou o dilúvio, a arca foi aberta por um anjo. Então, pensar isso teologicamente é uma mensagem muito interessante, porque isso quer dizer que você faz a sua parte e Deus faz a dele, né? Quer dizer, se Noé tivesse entrado 3 meses antes e fechado a arca, ele ia morrer de fome lá dentro. Se ele tivesse entrado muito em cima da hora, ele talvez ia ser morrido afogado. Então, ele teve que entrar na hora que Deus mandou, e ele ficou 7 dias esperando lá na arca. Sem fazer nada, provavelmente não tinha Wi-Fi lá, né, Pitu? Não dava para assistir o Netflix, né? Então você teve que ficar 7 dias esperando, e
quando terminou o dilúvio, ele também teve que esperar, que teve aquele episódio de mandar a pomba, e a pomba voltou com o galho. Quer dizer, é uma aliança de longo prazo, né? E Deus cumpriu a parte dele, né? Então, são temas interessantíssimos para a gente descobrir, né? Discutir o caráter de Deus, né? Eu acho que, para mim, só o fato de Deus se arrepender é um Deus, para mim, que é relacionável. Não é um Deus que criou o mundo e está, né, ali esperando. Né? E essa aliança de Deus com Noé foi as primeiras discutidas na Bíblia. Foi a primeira onde Deus fala, eu vou fazer isso e vou te salvar. E depois, como você falou, ele se arrependeu e ele dá um sinal para essa aliança, que é o arco-íris. É um sinal que até hoje, por isso que a gente vê o arco-íris. E é interessante essa a analogia de Moisés, de Noé, porque o povo estava incrédulo. E Noé pregando, mostrando, e 120 anos tentando passar essa mensagem para o povo, não acreditou, da mesma forma que a gente vive hoje em dia. É um povo incrédulo. A gente está aqui pregando, tentando passar a mensagem, porque Deus prometeu. Igual a Noé, a Abraão e a tantos outros, que ele iria voltar. Da mesma forma como ele prometeu. Noé, vou destruir a terra. Então você tem que fazer isso. Então quando Jesus voltar, ele nos promete também, da mesma forma. Só basta a gente crer e seguir. A gente tem que dar o passo de fé, né, Pitu? E eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Nos aprofundar em histórias conhecidas, mas com a esperança de aprender algo novo sobre Deus, né? Eu queria fechar com esse comentário que falou no final da lição, que diz assim, existe uma história do dilúvio que foi escrita pelo povo babilônico da época, porque foi um evento catastrófico mundial, então outros povos também tentaram explicar. E eu vou ler aqui o que eles diziam para explicar o dilúvio. Naqueles dias o mundo fervilhava, o povo se multiplicava, o mundo bradava como um touro selvagem, e o grande Deus foi despertado pelo alarido do povo. Esse Deus chamava Enlil, que é o deus babilônico, sei lá, um dos deuses babilônicos. Ele ouviu o alarido do povo e disse aos outros deuses, o alvoroço da humanidade é intolerável e não se pode mais dormir por causa de Babel. Então os deuses concordaram em exterminar a humanidade. Então você vê como é que esse relato é muitas vezes o relato que a gente ouve do mundo, do que pensa-se do mundo. Houve uma confusão, houve um progresso onde estavam se destruindo a terra, violência, e os deuses acharam que não estavam conseguindo dormir e destruíram a terra por causa disso. Agora veja o contraste do Deus de Israel, do Deus de amor. É um Deus que chora, é um Deus que se arrepende, um Deus que fica cortado o coração de ter feito aquilo, e mesmo assim ele ainda escolhe um remanescente, né? E Noé é um exemplo para nós, de alguém que confiou em Deus por 120 anos, não entendeu, provavelmente, foi considerado um fanático, provavelmente, mas foi fiel, né? Então esse é um chamado, como você disse, Pitu, para nós hoje, para a gente ser fiel, para a gente acreditar, e a gente ler a Bíblia com os olhos de uma criança, porque Jesus falou, né, que as crianças é que entrarão no reino dos céus. Então, quando lê lá na Bíblia que Jesus vai voltar, quando ele diz para os seus discípulos, eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou voltar para te buscar, né? Vamos acreditar, e é isso que a gente faz aqui, né, Pitu? Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa ser como Noé, né? E estreitar a nossa aliança com Deus a cada dia e fazer nossa parte, porque Deus é um Deus de participação, ele não quer fazer tudo sozinho, ele projetou de um jeito bonito que eu e você temos que fazer a nossa parte, e essa é a beleza de tudo, né? Por isso que a gente está aqui entre amigos, estudando mais sobre o amor de Deus, porque a cada aliança a gente vê mais e mais como Deus tem um amor grande por nós e nós vamos viver a eternidade para contemplar e aprender sobre esse amor, né? Exatamente. Acho que podemos parar por aqui, né, Pitu? Melhor que isso. Que bom, hein? Vamos. Maravilha. Vamos orar então? Vamos orar então. Bondoso Pai, muito obrigado por mais uma lição, a lição de Noé, a aliança que Deus, Tu fez com ele. Abençoe a cada um de nós, que a gente possa compreender essa aliança, que a gente possa acreditar no nosso coração de que Tu é o Deus verdadeiro e Tu é um Deus de amor e um Deus que um dia vai voltar. Esteja com cada um dos ouvintes e de nós aqui no restante dessa semana, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.